Para a experiência de jogo cooperativa mais emocionante e envolvente. Apresentamos a você nosso incrível jogo de tabuleiro, o Boyuna's Treasure. Nessa aventura, você e seus companheiros devem trabalhar juntos para chegar em seu objetivo final, enfrentando monstros, aprimorando seus equipamentos e tentando sempre fazer a melhor escolha para a equipe. Cada jogador tem um papel fundamental. Você deve contar com estratégia e sorte para enfrentar os obstáculos e sair vitorioso. Um simples jogo, porém repleto de detalhes, onde você e seus amigos devem utilizar da sabedoria, pois o perigo se aproxima a cada jogada. Um erro individual pode atrapalhar o grupo, assim como um acerto individual pode virar o jogo. Venha fazer parte desta aventura em busca do tesouro. O jogo contém 50 cartas, sendo elas divididas em 2 de monstros lendários, 13 de monstros grandes, médios e pequenos, 2 cartas guias e 33 cartas de navegação. Preparação. Boyuna's Treasure deve ser jogado com 3 pessoas. Abra o tabuleiro maior virado para o jogador que possua a classe Navegador e o menor que será de uso exclusivo do jogador que possua a classe do Carpinteiro. Coloque o barco no círculo desenhado no tabuleiro maior. Separe as moedas de forma que uma seja utilizada no contador da boiuna e os outros 8 sejam utilizados no tabuleiro do Carpinteiro, sendo divididos de forma que 4 fiquem em buffs e 4 em debuffs. Procure nas cartas de monstros 2 cartas laranjas e as coloque na casa final do tabuleiro. Divida as cartas em 3 pilhas, sendo elas uma pilha de navegação e outras 2 pilhas de monstros, médios e grandes e pequenos. A pilha de cartas de navegação será de uso exclusivo do jogador com a classe Navegador, e a pilha deve estar com a face de navegação virada para cima. As 2 pilhas de cartas de monstros são de uso exclusivo do defensor e deverá estar com o verso do conteúdo virado para baixo. O navegador é responsável por conduzir a equipe até o destino utilizando as cartas de navegação. No início do seu turno, o navegador deve puxar 2 cartas da pilha de cartas de navegação e deve escolher o que mais faz sentido para ele, levando em conta o caminho e o efeito colateral que esse caminho proporciona. Porém, enquanto a equipe estiver combatendo um monstro, o navegador é impedido de puxar as cartas de navegação e só pode executar um turno de ataque. A carta que não for escolhida é mandada para o final do baralho, e em seguida o navegador deve jogar um dado de 10 lados que decidirá o que vai acontecer na rodada. E dependendo do número, o jogador deve olhar na tabela da sorte que vem junto com o conteúdo do jogo. E assim encerra-se o turno do navegador. Em seguida temos a vez do defensor. O defensor é o principal responsável pela defesa do navio contra qualquer ataque exterior. No início de seu turno, ele joga um dado de 10 lados. Caso seja tirado um número de 0 a 4, ele puxa 2 cartas da pilha de monstros pequenos. Caso seja tirado algum número entre 5 e 9, ele pega as 2 primeiras cartas da pilha de monstros grandes e médios. Nos 2 casos, ele deve escolher entre um dos 2 monstros puxados e o outro deverá ser colocado no final da pilha de monstros correspondente. Em seguida, o defensor deve executar a sua fase de combate jogando um dado de 8 lados. O número tirado é correspondente ao dano que ele causará no monstro escolhido. E assim encerra-se o turno do defensor. Em seguida, temos a vez do carpinteiro. O carpinteiro é responsável pelo aprimoramento do navio e dos seus companheiros. No início do seu turno, ele joga um dado de 10 lados que decidirá o que vai acontecer na rodada do carpinteiro. Dependendo do número, o jogador deve olhar na tabela de sorte que vem junto com o conteúdo do jogo. Em seguida, ele deve jogar 2 vezes um dado de 8 lados e escolher o número que seja mais benéfico para ele. Cada número representa uma escolha que o carpinteiro deve seguir. 1 e 2 significa navegador, 3 e 4 significa defensor, 5 e 6 significa o próprio carpinteiro, 7 e 8 significa navio. E assim encerra-se o turno do carpinteiro. E finalmente chega a vez do monstro. Ele dá um ataque com valor padronizado, priorizando sempre aquele que tira o menor valor no dado de 10 lados. Em caso de empate entre o defensor e outro personagem, o defensor é sempre o alvo. E em caso de empate entre navegador e carpinteiro, aquele com maior vida é o alvo.
Temos o total de 3 fichas, uma para cada jogador. Nelas, o jogador pode anotar a vida atual, o número recebido na rolagem do dado de 10 lados e suas próprias anotações. A ficha do defensor é um pouco maior, por ter a possibilidade de anotar a vida dos monstros. E agora teremos um turno demonstrativo da jogabilidade do Boyuna's Treasure. No turno do navegador, ele começa puxando 2 cartas, analisa as rotas que tem disponível e também os efeitos que ele pode escolher ao longo do jogo. Depois de ver qual vai ser mais favorável para sua equipe, ele vai colocar ela no tabuleiro para formar o próprio caminho, o barquinho em cima para ser um bom indicativo, e então jogar um dado de 10 para definir se ele vai ajudar ou atrapalhar a sua equipe. Caiu 5, um resultado neutro, então nada de ruim aconteceu nesse turno. Na vez do defensor, ele precisa jogar o dado de 10 para definir o nível de dificuldade dos monstros enfrentados. Então eu vou jogar uma vez. Caiu 8. Acima de 4, ele puxa as pilhas de monstros médios e grandes. Então ele deve puxar 2 cartas, semelhante ao navegador, e vai escolher um monstro baseado na vida, no dano e no possível efeito que cada um dá. No caso, eu vou escolher a enguia. Eu coloco outra carta no final do baralho e jogo um dado de 8 para ver o dano que eu vou dar. 2. Então ela perde 2 de vida. Na vez do carpinteiro, ele precisa também jogar um dado de 10. E aqui, como caiu 8, um número acima do 4, então ele vai testar para ver um buff na sua equipe. Ele precisa jogar 2 vezes o dado de 8. Caiu 1 na primeira e 3 na segunda. Cada linha equivale a 2 no dado de 8. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os números foram 1 e 3. Então eu posso escolher um buff entre o navegador e o defensor. Nesse caso, um buff no navegador. Eu subo a fichinha para indicar que o buff está ativo. Bom, como caiu 1, que é abaixo de 4, agora é a vez dos debuffs. A regra é a mesma. Então eu jogo 2 vezes, caiu 6 e 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está entre o defensor e o carpinteiro. No caso, pegado o defensor. No começo de todo turno, cabe aos jogadores aumentar em 1 o contador.